Bom, boas-vindas a essa nossa sessão estratégica de consultoria. Olha só, essa nossa análise de hoje foi desenhada especialmente para quem está montando um negócio agora ou para quem já tem um negócio local e quer competir de igual para igual no mercado de hoje. E o melhor, sem precisar daqueles orçamentos multimilionários de publicidade. O nosso objetivo aqui é pegar desafios bem reais do dia a dia e transformar em oportunidades brilhantes. A gente vai focar em estratégias que são super criativas, de alto impacto e o mais importante de tudo, de baixo custo. Para começar, a gente vai usar como bússola uma tese do Martin Lindstrom, que é um especialista famosíssimo em neuromarketing. Ele diz uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Um bom marketing não precisa custar milhões. Pois é muito comum a gente achar que para bater de frente com as gigantes do varejo, a gente precisa de montanhas de dinheiro, né? Mas a verdade que a gente vai explorar hoje é que a criatividade, a imaginação e, principalmente, entender como a cabeça das pessoas funcionam são armas muito mais potentes do que uma conta bancária sem fundo. A nossa rota de hoje está dividida em 6 passos essenciais. 1. Por que o marketing não precisa ser caro? 2. O caso do Fresh Fritz. 3. O resgate do restaurante da Nádia. 4. A ideia genial do encanador Paul. 5. Os segredos do inconsciente. E por fim o passo 6, com as estratégias e um checklist completinho. Vamos lá? Passo 1. O marketing não precisa ser caro. Sobrevivendo às gigantes. Vamos entender como é possível sobreviver e crescer nessa selva de pedra onde as grandes corporações parecem dominar cada esquina. A gente precisa ser realista e olhar para os dados. E eles são bem assustadores. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 500 mil pequenas lojas familiares são forçadas a fechar as portas todos os anos. É isso mesmo, 500 mil. A pressão em cima de quem tem um pequeno negócio para simplesmente sobreviver é um absurdo de grande. Hoje em dia, parece que cobram que a pessoa seja um gênio das redes sociais, mestre em relações públicas, um super negociador e, claro, uma máquina de vendas. Mas olha, em vez de bater o desespero com esses números, a grande sacada é usar a inteligência e a estratégia a nosso favor. E é aí que a gente entra no passo 2, o caso Fresh Fritz, e como provar a sua qualidade na prática. Esse é um daqueles exemplos reais que mostram como um detalhezinho muda o jogo todo. Pensa comigo nessa situação. Um dono de uma quitanda local estava perdendo clientes todo o santo dia para uma rede gigante de supermercados ali no fim da rua. O supermercado vendia maçãs pela metade do preço. Como é que compete com isso? Impossível, né? Só que aí entra o detalhe. O consultor descobriu que esse quitandeiro acordava às 4 da manhã todo dia para escolher a dedo as melhores frutas lá no mercado atacadista. O problema é que nenhum cliente sabia disso. A solução do consultor custou literalmente zero. Ele pegou uma caneta hidrográfica preta, tirou umas fotos das frutas no mercado e fez o dono anotar nos cartões de preço da loja os horários cravados em que ele comprou cada coisa. Ficou assim. Os limões mais suculentas foram comprados às 5h24 da manhã, as maçãs mais crocantes às 5h45 e as bananas super doces às 6h24. Pronto. Esse simples detalhe virou uma prova inquestionável de que as frutas ali eram frescas, um nível de frescor que supermercado nenhum consegue entregar. Foi assim que ele ganhou o apelido de Fresh Fritz e salvou a quitanda. O que nos leva ao passo 3, resgatando o restaurante da Nádia, iluminando o caminho. Mudando agora para o setor de bares e restaurantes, vamos ver como direcionar a atenção do cliente faz toda a diferença. O ponto-chave aqui é a visibilidade e como ativar o nosso instinto. A história é a seguinte: tinha um restaurante maravilhoso lá em Zurique. Comida perfeita, serviço nota 1000, mas o salão vivia completamente vazio. Os fornecedores já estavam até ameaçando cortar as entregas por falta de pagamento. Quando foram analisar o lugar, o problema ficou óbvio. O restaurante ficava no final de uma rua super escura e morta. Era invisível. A solução de baixo custo foi simplesmente genial. Primeiro, eles instalaram umas tochas com fogo de verdade na porta. O fogo é um elemento super primitivo, não tem jeito, ele obriga o nosso cérebro a parar e olhar. Só que aí surgiu um segundo problema. As pessoas paravam, olhavam e iam embora. Sabe por quê? Porque a rua era tão escura que ninguém conseguia ler o cardápio na porta. A solução foi colocar uma luzinha simples a pilha para iluminar o menu. E o resultado? Naquela mesma noite, o restaurante encheu de um jeito surpreendente e continuou um sucesso desde então. Passo 4. A ideia do encanador Paul. Eliminando a concorrência. Esse caso aqui leva a criatividade para um nível quase agressivo de tão estratégico. Essa história aconteceu lá na Austrália. O Paul era um encanador autônomo e ele tinha um orçamento de marketing minúsculo, coisa de só $500. O consultor mandou ele pegar esse dinheiro e investir tudo num único comercial de rádio local, oferecendo um desconto absurdo, 50% em qualquer serviço futuro.
Era uma isca perfeita, né? Ninguém ignora 50% de desconto. Mas calma lá, o desconto não era de graça. Tinha uma condição brilhante para a pessoa ganhar o adesivo promocional com o telefone dele. Sabe qual era a condição? O ouvinte tinha que ir lá na lista de páginas amarelas de casa, arrancar fisicamente a seção inteira onde ficavam todos os encanadores da cidade, colocar num envelope e mandar pelo correio para a caixa postal do Paul. Ao fazer as pessoas rasgarem as páginas com os concorrentes, ele garantiu uma coisa: na próxima vez que um cano estourasse nessas casas, não ia ter outro encanador para ligar. O único contato que sobrava era o adesivo do Paul. O retorno desse investimento foi simplesmente absurdo. A estratégia deu tão certo que o Paul, que trabalhava sozinho, cresceu a ponto de contratar 200 pessoas. Ele transformou $500 num verdadeiro império local. Chegamos ao passo 5. O segredo do inconsciente, neuromarketing. Afinal, por que será que truques tão baratos funcionam tão bem? Vamos olhar para a ciência por trás disso. A verdade é que a maior armadilha na hora de criar uma marca é a nossa ilusão de que somos racionais. Hoje, com a ajuda da ressonância magnética e das pesquisas de neuromarketing, a gente sabe que impressionantes 85% de todo o nosso comportamento de consumo e decisão de compra acontece lá no fundo, no nosso cérebro inconsciente. O nosso cérebro consciente é responsável por apenas 15% da decisão. É por isso que aquelas campanhas de TV caríssimas, que focam só na lógica e nos argumentos técnicos, costumam falhar tanto hoje em dia. A verdadeira batalha por clientes acontece no campo das emoções e dos instintos. E é aqui que a gente precisa falar sobre um conceito chamado marcadores somáticos. É um nome meio técnico, mas é simples. São experiências ou eventos que carimbam uma emoção e uma reação no nosso cérebro. E isso quase sempre está ligado aos nossos 5 sentidos. Lembra das tochas de fogo do restaurante da Nádia? Aquele estímulo visual do fogo gerou uma reação de atenção instintiva, um marcador somático perfeito. A mesma coisa com os horários escritos à mão na quitanda do Fritz. Quando os pequenos negócios conseguem ativar esses sentidos, seja com um cheiro bom, uma luz legal ou um som ambiente, eles acessam áreas de memória e recompensa no nosso cérebro. É isso que cria aquela lealdade forte com o cliente, e sem precisar gastar milhões. Então, vamos para o passo 6. Estratégias para novos negócios. O checklist holístico. Agora que a gente entendeu a psicologia da coisa, vamos para a prática. Como aplicar isso tudo no dia a dia? Olha só esse checklist. Ele consolida tudo o que a gente falou. Primeiro, contar boas histórias, o storytelling. Uma boa narrativa desarma nossa mente racional. Lembra daquela campanha clássica da Valizera aqui no Brasil? Aquela que cunhou a frase, o primeiro sutiã a gente nunca esquece? Uma narrativa emocional forte vira patrimônio cultural. Segundo, apelo sensorial. Alinhar a música, o visual, o toque das coisas na sua loja. Terceiro, ter uma missão super clara para o negócio. Quarto, definir o inimigo, algo que cria um contraste e mostre por que a sua marca é diferente. E os 2 últimos pontos, olha, esses são os verdadeiros divisores de águas: imaginação e coragem. Sem essas 2 coisas, nenhuma das outras estratégias que a gente falou sai do papel. E isso nos traz para a reflexão final dessa nossa análise. O que é que está impedindo o próximo grande negócio de sair do lugar? Como as histórias do Fritz, da Nádia e do Paul provaram muito bem para a gente, a falta de rios de dinheiro não é desculpa. A verdadeira limitação não é a falta de orçamento, mas sim a falta de criatividade e aquela teimosia em não querer entender como a mente das pessoas realmente toma decisões. Com uma boa dose de coragem e um pouco de estratégia, qualquer pequeno negócio pode conquistar o seu espaço e virar algo gigante. Fica aí o questionamento para quem está querendo empreender e fazer diferente. Um abraço e até a nossa próxima análise.